Olá pessoal, novamente Tom Black conversando com vocês e fazendo essa sabatina com as mães atípicas de Alvorada. Na verdade, não é só uma entrevista, mas também é um documentário das mães atípicas invisíveis de Alvorada. Agora eu vou conversar com mais uma mãe para trazer a sua narrativa, contar a sua história. Ela vem passando, não só ela, como seus filhos, numa Alvorada que infelizmente pouco faz por aqueles que mais precisam. E na verdade, os impostos, todo mês, sempre vem sendo pagos. Vamos conversar com essa mãe e saber o que ela tem a dizer e no que ela vem passando em Alvorada. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, quantos anos você tem? 30. Fernanda, você tem um casal de filhos, não é isso? Não, tenho 3 filhos. 3 filhos? Meninos e uma menina, sim. Tá. E os 3 são atípicos? 2. Samuel e o Pedro. Me diz uma coisa, como foi o processo do nascimento deles até na idade atual? E eu queria que você contasse um pouquinho nesse processo que você vem passando e as suas reivindicações. Nós vamos começar desde o nascimento deles. Sim. Se teve uma gestação normal ou teve alguma complexidade. Conta um pouquinho pra gente poder conhecer a sua história. Sim. Bom, começar pelo Samuel, que é o mais velho, ele tem 8 anos. O Samuel tive uma gestação saudável, fiz o pré-natal todo certinho, vacina, tudo certinho. A gente não teve nenhum tipo de intercorrência. Quando ele nasceu, ele demorou um pouco, né, pra nascer, e o hospital ele não queria. Isso é um grande erro do Hospital de Alvorada. Eles não queriam fazer a cesárea, que foi recomendado porque eu fiz o meu pré-natal no Presidente Vargas. Uhum. E tava na caderneta. Entendi. Pra fazer a cesárea. Sim. E eles não queriam fazer no Hospital de Alvorada. Uhum. Então, eu fiquei 9 horas em trabalho de parto. 9 horas? Isso, 9 horas em trabalho de parto. E nada. Ele virou, e quando ele entrou em sofrimento, foi quando eu fiz a cesárea. Minha nossa senhora. Foi quando eu fiz a cesárea. Eu fiz a cesárea, mas depois ali ocorreu tudo normal, sabe? Uhum. Após ali ocorreu tudo normal. Depois me entregaram ele, o médico conversou comigo, disse que tava tudo bem. Enfim, depois. Mas assim, durante as 9 horas foi bem difícil, porque tava escrito na caderneta que era pra fazer a cesárea e eles não fizeram. E não fizeram porque eles não quiseram ou ignoraram? Ignoraram completamente, porque tava escrito, eu fazia o pré-natal lá com o obstetra do Presidente Vargas e ele já tinha colocado ali que era um bebê gig, um bebê grande, e eu não podia ter parto normal, mas eles tentaram. Minha nossa. Eles falaram que bebês grandes também nascem de parto normal, que eu ia conseguir. Minha nossa senhora. Realmente, não é a primeira vez. Outras mulheres também tiveram problemas no hospital pela falta do cuidado, não só na sua gravidez, mas também no parto. E isso é uma coisa que eu acredito que a atual administração e o secretário deve se atentar e verificar para ajustar. Isso. Para que não ocorra mais. Até porque, assim, o Samuel, ele tem o autismo, mas ele poderia ter tido outros problemas, né? Porque assim, a gente sabe que tem a promoção e a prevenção, né? Sim. Começa lá atrás, começa antes até o planejamento, durante a gestação, fazer tudo certinho e durante o parto, porque não adianta fazer tudo certo, porque eu fiz tudo certo e chegar na hora do parto acontecer isso. Uhum. Depois, mais tarde, tem crianças com outros problemas por causa do parto, sendo que se tivesse feito uma cesárea, sabe, mais cedo, não digo no meu caso que graças a Deus deu tudo certo, mas quantas crianças, né, morrem? Olha o que aconteceu ali, várias crianças, né, vários bebês natimortos, né? Exatamente. Sua foi do primeiro. E do segundo? Do Pedro, como eu já tinha o Samuel de cesárea, então eu tinha uma cesárea prévia. Uhum. Quando eu tive o Pedro, eu já tive a cesárea marcada. Sim. O tempo dela foi curto ou teve uma gestação de uma outra mais prolongada? Não, eu tive gestação de 37 semanas certinho. Sim. Eu era diabética. Sim. Então eles tiram antes do tempo mesmo. Ah, entendi. Eles têm que interromper por causa do tamanho do bebê e Sim. outros problemas, né? E no decorrer do nascimento dele, quando foi que você começou a perceber que ele era atípico? Não, ambos, assim, o Samuel foi diagnosticado recentemente. Sim. Porque o Samuel, quando ele fez o pré-1 e o pré-2, tudo ok. Uhum. Quando ele foi pro primeiro ano, no primeiro trimestre, a prof me chamou, teve a reunião, ela me chamou, disse: Fernando, o Samuel, ele tem mais dificuldade pra aprender. Uhum. A gente já reparou que ele tem dificuldade com a tesoura, mas também a gente descobriu que ele era canhoto, né? Uhum. Então, o que tu acha de levar ele na neuro? Sim. E aí ali começou a minha batalha lá atrás. Ele Sim. tá na terceira série agora.
E tem muito tempo que começou esse processo? Sim, foi na primeira série. Sim. E ele conseguiu esse ano. Ele só conseguiu esse ano? Sim, ele conseguiu esse ano. Misericórdia. Tá, Sim. e me conte mais um pouquinho depois. E aí tá, passou o primeiro, segundo, agora ele tá no terceiro ano, a escola sempre me cobrando, obviamente. Eu indo lá, levando os papéis que eu levo, eles têm pediatra quase que mensalmente. Eles foram encaminhados para absolutamente tudo, só que ele até então não tinha sido chamado até esse ano. Não, até ano passado, minto, tá? Ele foi chamado ano passado. E aí, só que remarcaram, ano passado me ligaram, marcando lá no Conceição, depois remarcaram para esse ano. Nossa porque Senhora. a agenda cheia do médico. Me diz uma coisa, agora a gente vai... Do Pedro. Exatamente. No município hoje, assim, ou em decorrência anterior, os dois são assistidos? Não. Nenhum dos dois? Não, eles têm, o Samuel tem o psiquiatra no Conceição. Sim. Mas aqui em Alvorada? Aqui em Alvorada não. Nenhum dos dois? Não. Você não conseguiu Pedro vaga? Tem a neuro no Presidente Vargas. Sim. Mas eu digo, em Alvorada, você já tentou buscar e Já. não tem vaga? Qual é a alegação? Que é uma demanda grande, não tem vaga. Inclusive agora esse ano, em março, a gente foi no SEMAI, porque a gente recebeu da Secretaria da Saúde que eles tinham sido chamados para reabilitação intelectual. A gente foi no SEMAI, chegamos lá, consultamos com o Dr. Eduardo, psiquiatra. Ele disse pra gente que eles iam ficar na fila de espera, não era... Na realidade, vocês foram convidadas para comparecer ao local, achando que ia fazer o tratamento, achando que já ia iniciar o tratamento deles. Chegou lá, vocês foram surpresas que na verdade era apenas uma fila, uma comunicação que eles estavam entrando na fila de espera. Isso. Depois a gente voltou na Secretaria da Saúde, eles marcaram novamente, nós fomos lá agora em maio. Chegamos lá com o Dr. Eduardo novamente e aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando a gente saiu de lá, eu passei na salinha para conversar com uma moça e ela me explicou que eles têm uma demanda muito alta, que eles iam dar prioridades para as crianças mais sérias, né, que os casos são mais sérios, e que enquanto isso a gente tinha que esperar. Tá, mas e o direito do filho de vocês? Não. E o direito do seu filho? Nunca foi respeitado, nunca. Então, eu entendo que a demanda, eu acredito que a demanda, gente, deve ser muito alta. Com certeza. Pela complexidade nesse processo que eu estou fazendo a entrevista com as mães atípicas. São várias mães, tá? São várias mães que estão no meu radar, que eu estou fazendo essa sabatina de entrevistas. Compreendo que a complexidade, porque também isso é um vício, não é de um problema que só vive hoje. É de administração passadas que não houve um cuidado e hoje, claro, né, tudo se agravou, porque na medida que os anos vão passando e não há um cuidado, uma manutenção de se resguardar, de ter o cuidado, quanto o tempo vai passando, as coisas vai se tornando pior. Então, gente, esse reflexo da insatisfação, da revolta dessas mães, não é de hoje. Porque muitos vão dizer assim, só estão falando agora, e o papel aqui, gente, não é isso. E eu não posso também obrigar as mães a falarem. Esse ano, claro, nesse trabalho que eu estou desempenhando, as mães quiseram falar, porque é difícil você chegar na frente de uma câmera, na frente de um microfone, expor a sua vida, expor o caso do seu filho. Não é fácil, porque isso tem uma questão emocional, emotiva. Ela muitas das vezes vai ter que tirar coisas do passado, coisas que realmente vêm deixando tristes, e fora a revolta, e não é fácil. Fora isso, na questão da educação, os seus filhos também são assistidos aqui em Alvorada? Tem acompanhamento por monitor? Então, assim, o Pedro, ele é nível 3 de suporte. Ele fica somente 1 hora na escola. Essa 1 hora ele fica com uma monitora. Só que ontem a gente recebeu a notícia de que ela pediu desligamento. Sim. Então eu não sei como vai ser a partir de semana que vem. Agora, a partir de segunda, eu não sei. Tá, pediu desligamento e vocês não sabem se vai entrar uma outra pessoa? Não sei. Não me passaram nada ainda. Segunda-feira que eu vou ver isso. Fui pega de surpresa totalmente agora. Mais um desespero, né? Sim, é sempre uma coisa, né?